Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de tabelionato de protesto. Então, estamos entrando na nossa quarta semana, essa é nossa última aula, e após essa aula nós vamos nos submeter à nossa avaliação final. Tá legal? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Código de Normas do Estado do Maranhão e vamos falar um pouquinho das resoluções últimas do CNJ que tratam do tabelionato de protestos. Tá legal? O Código de Normas ele é um ato administrativo, e vocês já viram que é um ato administrativo lá na disciplina de Direito Administrativo. Eu estou repetindo aqui só para a gente ver e entender, compreender o que eu sempre digo para vocês, que todo sistema notarial e registral ele está ligado, ele está conectado com outros ramos do direito, né? Então, o Código de Normas é um ato administrativo. O ato administrativo nós vimos lá na disciplina de Direito Administrativo o que era, né? É um ato normativo, uma norma que foi expedida por um agente administrativo, um agente público administrativo, que no caso é o Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Maranhão. Tá legal? Então, esse Código de Normas é como se fosse uma complementação das leis federais que regem o sistema notarial e registral. Então, se a gente pegar o Código de Normas do Estado do Maranhão, você vai ver lá que ele vai falar das serventias extrajudiciais, de todas as atribuições, vai falar do tabelionato de notas, do registro de imóveis, registro civil de pessoas jurídicas e títulos de documentos, registro civil de pessoas naturais, e vai falar também do tabelionato de protestos, certo? E é nesse ponto do Código de Normas que eu quero tecer alguns comentários com vocês. Então, dentro do Código de Normas do Estado do Maranhão, o tabelionato de protestos ele vem lá no capítulo 6. E ele começa com a seção 1, que é a apresentação, artigo 708. Nós não vamos passar todos os artigos, porque o Código de Normas, na parte de protestos, ele é bem extenso, tá? Mas ele é uma complementação da Lei 9492, que nós já vimos, né? Durante essas 3 semanas nós estávamos falando sobre a Lei 9492, e o Código de Normas, a partir do artigo 708, ele vem complementar, né, a Lei 9492. Então ele começa com a apresentação, né, que seria a apresentação da estrutura do tabelionato de protesto, né? Então ele vai falar que qualquer documento representativo de obrigação, de dívida, ele pode ser levado a protesto para quê? Para provar a inadimplência ou para fixação do termo inicial, da data inicial dos encargos, quando não houver prazo assinalado, né, assinado. Então, assim, ele vai fazer uma apresentação do que é o tabelionato de protestos, tá? Isso aí são apenas mais minúcias, mais detalhes do que a gente já viu, tá legal? Então, a parte que vocês precisariam saber mesmo, o grosso, nós já vimos durante essas 3 semanas, tá? Então, aqui a gente vai trazer mais detalhes. O Código de Norma ele vai trazer mais detalhes pra gente, tá? Então, essa apresentação, ela vai até o artigo 720, tá? Até o artigo 720. E na seção 2, ele começa a falar dos livros, que nós já vimos. Quais são os livros do tabelionato de protestos? O livro de protocolo, lá que é o apontamento, o livro de registro de protestos, que é o livro do próprio instrumento de protestos. A gente precisa ter um livro índice para saber os títulos e as partes, né? Tanto o apresentante quanto os devedores, e o livro de registro de pagamentos. Então, esses livros, segundo o nosso Código de Normas, são os livros obrigatórios. A gente precisa ter um livro de protocolo, a gente precisa ter um livro índice para saber o título que entrou, quem são os credores, quem são os devedores. A gente precisa o livro do instrumento de protesto, do registro de protesto, e a gente precisa do livro de registro de pagamento, ou seja, para saber quem pagou e quem não pagou, tá? Esses são os livros obrigatórios. Depois, lá na seção 3, o Código de Normas vai falar sobre a distribuição dos títulos, né? E aquilo que a gente já falou, que já está lá na Lei 9492, né? Cidade que só tem um cartório não vai ter distribuição, vai direto para aquele cartório. Cidades que têm 2 ou mais cartórios, tem que ter um serviço de distribuição mantido pelos próprios cartórios, e essa distribuição vai mandar os títulos por quantidade e qualidade. Nós já falamos o que era quantidade e qualidade. Tá legal? Lá na seção 4 ele vai falar do registro do protocolo, como é que tem que se registrar o apontamento, né?
Depois, o Código de Normas ele vai falar sobre a intimação, o processo de intimação, e aí eu já vou fazer um link com a última resolução do CNJ, que fala sobre intimação eletrônica, né? Intimação eletrônica de protesto, né? O provimento, na verdade a resolução não, o provimento 97 de 2020, que fala sobre intimação eletrônica de protesto. Então, as intimações que antigamente eram feitas pelos Correios ou pelos funcionários do cartório, agora com esse provimento do CNJ 97 de 2020, podem ser feitas de forma eletrônica, né? Então, o que seria de forma eletrônica? O provimento ele abre. Ele diz que pode ser feito por e-mail, ele diz que pode ser feito pelo WhatsApp. Então, qualquer meio em que você garanta que o devedor recebeu a comunicação daquele protesto. Tá legal? Aqui no Maranhão, nós temos dentro da central um módulo chamado de intimação eletrônica de protesto, que é o meio mais seguro do que e-mail e o WhatsApp. Por quê? Porque o devedor ele vai se cadastrar dentro da central, dentro da plataforma, ele vai assinar um termo de aceite dizendo que ele quer receber essas intimações de forma eletrônica e só vai poder baixar o seu boleto dentro da central. Quando a gente manda um e-mail, eu, por exemplo, posso criar um e-mail falso de qualquer serventia e começar a mandar boletos para os devedores que eu conheço. Então, isso pode gerar fraudes, tá? E em gerando fraudes, vai gerar também inadimplência, que às vezes o cara paga o título errado e ele não tem dinheiro para pagar o título certo. Quem paga mal, paga duas vezes, né? Então, e-mail, WhatsApp, apesar do CNJ ter aberto essa possibilidade por conta agora da pandemia do Covid-19, é um pouco temerária essa forma de intimação. Por isso que a Central do Maranhão criou esse módulo chamado de intimação eletrônica de protesto para que a gente possa intimar os devedores e eles possam pagar dentro da central de forma segura. Tá bem? Depois que ele fala da intimação, o nosso Código de Normas ele vai falar do pagamento, que também nós já falamos, né? Então, nós temos o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia para o registro do protesto. Então, entre o apontamento e o registro do protesto, o devedor ele tem um prazo para pagar, né? E aí ele pode pagar ou não pagar. Se ele não pagar, aí ele vai estar sujeito ao instrumento de protesto. Se o protesto for por falta de pagamento, que a gente também viu que o protesto pode ser por falta de recebimento ou por falta de aceite, né? Ou por falta de aceite ou por falta de devolução. Nós vimos isso, né? Depois da sessão de pagamento, vem a sessão 7, que fala da desistência e sustação do protesto. Nós também falamos isso muito na última aula, desistência e sustação do processo, averbações e cancelamentos. Então, assim, e ao final, lá no artigo 774, ele vai falar das disposições especiais. Então, assim, o que acontece? O que acontece? Como dito antes, o Código de Normas, ele é uma complementação da legislação. Então, se você vê, o Código de Normas ele tem muito mais artigos do que a própria lei 9492 de 97. Né? Ele tem muito mais artigos. Por quê? Porque ele traz detalhes, ele traz minúcias, ele vai falar de duplicata, ele vai falar de cheque, de nota promissória, entendeu? Mas, em geral, o básico que você precisa saber é o que nós discorremos nas 3 primeiras semanas, tá? E aí, a gente passa para falar um pouquinho sobre os provimentos do CNJ a respeito do protesto. Primeiro que eu queria falar com vocês era o provimento 86, tá? Que fala sobre a possibilidade de pagamento postergado dos emolumentos do protesto, tá? 86 de 29 de agosto de 2019. Esse provimento ele vem dizer o seguinte: antigamente, os títulos bancários, e nós já falamos sobre isso também, os títulos bancários, eles eram pagos antecipadamente os emolumentos do cartório, né? Eram antecipados o pagamento do cartório. A partir desse provimento, todos os títulos passaram a ser o que a gente chama de títulos diferidos. O que são títulos diferidos? São títulos cujo pagamento dos emolumentos é feito pelo devedor quando ele vai quitar a dívida. Então, nós apontamos, nós intimamos, damos o prazo para o devedor pagar, e quando o devedor pagar,
vier pagar a dívida, ele já paga todos os emolumentos, do apontamento até o instrumento de protesto e o cancelamento, quando ele for da baixa. Então, isso é a postergação do pagamento. Isso se chama pagamento diferido. É quando o pagamento é feito ao final pelo devedor. Antigamente, os credores pagavam no começo e depois desse provimento, 86 CNJ, obrigou-se a todos os tabelionatos de protesto do país a adotarem o sistema de postergação do pagamento. Tá? Aí, depois veio o provimento 87 de 2019, que regulamentou a SEMPROT. A SEMPROT, como nós vimos, falamos dela quando falamos da Lei 9492, lá no finalzinho, que foi acrescida, né, por uma legislação federal. A SEMPROT é a Central Nacional de Protesto. Né? A Central Nacional de Protesto. Assim como a gente tem no Maranhão a Cartório do Maranhão, que é a Central do Maranhão, assim como nós temos a CRC, que é a Central Nacional do Registro Civil, a gente vai ter a ONR agora, que é o Organizador Nacional do Registro, que é a Central Nacional do Registro de Imóveis, a gente tem a SEMPROT, que é a Central Nacional de Protesto. Né? Então, todos os serviços de protesto, eles vão desaguar na SEMPROT. Né? E a SEMPROT vai ter a missão de linkar todos os cartórios de protesto e todas as informações de todos os cartórios de protesto na central. Então, quando a gente pratica um ato de protesto dentro do cartório, seja ele qual for, seja apontamento, intimação, o instrumento de protesto, o registro do instrumento de protesto, os pagamentos, etc., essas informações a gente precisa repassar diariamente à SEMPROT. Que a SEMPROT vai pegar essas informações para poder repassar para os interessados. Então, se fulano quiser uma certidão, ele pode solicitar via SEMPROT. Ele pode solicitar diretamente no cartório, mas ele também pode solicitar via SEMPROT. Tá legal? Então, esse provimento 87, ele vai regulamentar a central. E, por fim, nós vamos falar sobre o provimento, deixa eu ver aqui, o provimento 91 de 2020, vamos voltar um pouquinho, né? Provimento 91 de 2020, que ele é de março, que por conta da pandemia ele restringiu a questão dos horários nos tabelionatos de protesto. Não só de funcionamento, mas para a gente considerar dia útil ou dia não útil a fim do registro de protesto. Então aí eu vou ler o artigo 2º, né? O parágrafo 2º do artigo 2º desse provimento 91 de 2020. Nos tabelionatos de protesto, considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que este não obedeceu ao horário normal, para fim de contagem do prazo para a lavratura e registro do protesto, consoante prescrição do parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 9492, de 10 de setembro de 1997. Ou seja, na prática, o que ele está falando? Olha, se o banco não está funcionando hoje é segunda-feira, digamos, mas o banco não está funcionando hoje por conta da pandemia, do Covid, esse dia não pode ser considerado útil para você registrar o protesto. Ou o banco está com um horário reduzido, esse dia vai ser considerado não útil para o protesto. Então, na prática, o que foi que aconteceu? A gente não está conseguindo registrar o protesto, porque os bancos estão praticamente parados ou com horários reduzidos. Tem exceção? Tem, a não ser que o Banco Central regulamente um novo horário. Se o Banco Central regulamentar um novo horário para todos os bancos do país e todos os bancos seguirem, né? Por exemplo, o Banco Central, o horário normal é de 10 às 16, né? Então, digamos que o Banco Central, por conta dessa questão da pandemia, disse assim, olha, agora o horário do banco vai ser de 9 às 12. Ele regulamentou isso para todo mundo. Se o banco da sua cidade está funcionando de 9 às 12, você vai poder protestar. Por quê? Porque houve uma regulamentação do Banco Central. Mas se o Banco Central não regulamentou e o seu banco lá na sua cidade, pela questão da pandemia, resolveu restringir o horário, por conta dele, banco da sua cidade, aí você não vai poder protestar. Agora, se houver uma norma do Banco Central, de cima para baixo, aí tudo bem. Tá legal? Então essas eram as considerações
rápidas e simples que a gente tinha que fazer do nosso código de normas. Quem tiver interesse, leia o código de normas, ele é bastante denso. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí na nossa plataforma, tá? Mas o que mais importa pra gente é que a gente conheça a legislação federal, a Lei 9492, e nós vimos artigo por artigo da Lei 9492. Se tiver alguma dúvida, coloque no site, manda o WhatsApp no grupo, tá legal? O importante é que você não fique com dúvida. E depois desse vídeo nós vamos fazer a nossa avaliação final, tá legal? Boa tarde para vocês, grande abraço.